Olá, eu sou o pastor Valci, da Igreja Batista de Itaparica, Aracruz, Espírito Santo. E nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar com você da Palavra de Deus, algo precioso, algo de consistência para a nossa alma, para o nosso espírito. Então eu agradeço a você, a todos os irmãos e amigos que nos acessaram. Esses vídeos, essas palavras são para todas as pessoas que desejam crescer na palavra de Deus e se fortalecer. E nesse período de quarentena, 40 dias aí em nossos lares, como você está? Qual é o desafio que nós temos de olharmos para nós mesmos e verificarmos o controle da nossa ansiedade? Talvez a ansiedade tenha ultrapassado até a nossa confiança diante de Deus. Então, o desafio da quarentena é realmente controlar e vencer a ansiedade, vencer esses dias, né, que tanto tem nos atrapalhado. Mas nós temos vencidos com o Senhor, vencidos com a palavra de Deus, e estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra junto e olharmos um texto junto da Escritura que fala exatamente sobre essa questão da ansiedade, de não estar ansioso por coisa alguma, mas Jesus Cristo aqui ele apresenta através das suas palavras. Aqui se trata do Sermão do Monte, um trecho do Sermão do Monte, onde Jesus aplica ali várias maneiras de vivermos em paz e com deslocamento da religião, né? Nós vemos ali o contexto do Sermão do Monte, são várias orientações de Jesus a respeito do dia a dia da igreja. E a religião naquela época, naquele contexto, estava muito travada. Os escribas, os fariseus queriam engessar mais ainda a religião, né? Então Jesus ele traz conselhos no Sermão do Monte para a praticidade, para o lado mais prático, não tão engessado da religião. Então Jesus ali ensina como orar, como jejuar, como tratar o adversário, como tratar o inimigo. E no meio desse sermão, no meio dessa passagem, Jesus então parece que dá um parênteses aí e fala sobre a questão de acúmulos de tesouros, acúmulos de bens, não estar ansioso, né? Então ele vai dizer aqui, lá em Mateus capítulo 6, versículos 19 e 34, você pode acompanhar comigo, a seguinte forma: Mateus capítulo 6, versículos 19 a 34. Eu não vou ler com você toda a citação, mas ele começa no versículo 19 do capítulo 6, fazendo uma advertência: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, onde os ladrões não escavam e nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. E o último versículo aí do capítulo 6, aliás, do capítulo 6, entre 19 e 34, vamos ler o 34, e o 34 vai fechar assim: portanto, não vos inquietais com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Então, esses versículos são versículos bem conhecidos, talvez você mesmo a conheça até de cor, talvez você já leu, já ouviu alguém falar sobre esses versículos, sobre esse texto. São orientações, como eu disse, de Jesus, orientações bem práticas. Dessas orientações práticas, eu gostaria rapidamente de fazer algumas considerações. Essas considerações foram realizadas por Jesus, não por mim mesmo. São observações que o próprio Jesus fez diante do Sermão do Monte. Uma das primeiras razões em que Jesus fez, uma das primeiras orientações,
e Jesus deu 8 razões por não ficar ansioso e por não ter ansiedade, por não guardar a ansiedade e vencer a ansiedade em períodos muito complicados. Jesus então dá a primeira razão. A primeira razão é que primeiro nós devemos saber e entender que a palavra ansiedade no grego ela traz um símbolo de distrair, né? O significado é distrair, e ela vem da raiz avareza. Então a ansiedade realmente nos distrai e nos leva para outros contextos, né? Então é interessante entendermos isso, porque você vai entender melhor o que Jesus estava querendo dizer. Então, a primeira razão, a ansiedade é uma forma de adoração, talvez a mamon. Jesus disse que nós não devemos amar o dinheiro, né? Ou Jesus disse também que nós não temos como servir a dois deuses, ou nós servimos um ou nós servimos o outro. De fato, nós ficaremos divididos. Então a ansiedade ela tem uma raiz e ela forma uma raiz que aparentemente é uma adoração a mamon, o amor ao dinheiro, a falta de confiança nesse contexto, né? Então a primeira razão que Jesus diz aqui é que nós devemos adorar somente a Ele, a primeira razão. A segunda razão do próprio Jesus apresenta 2 exemplos. O primeiro exemplo é as aves que se alimentam gratuitamente e os lírios dos campos que têm as suas vestes até melhor do que Salomão. Jesus assim coloca essa citação. Então Jesus está querendo dizer que os pássaros alimentam, eles têm os seus alimentos, eles não raciocinam, eles não têm raciocínio lógico, mas eles se alimentam e têm seu alimento e acham seu alimento. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: olha, você está protegido e amparado por mim. E as vestes também dos lírios dos campos são tão lindas como a de Salomão. Então Jesus está comparando, Jesus está querendo fazer que você pense em alimentos, em vestuários, ok? Mais à frente nós vamos tentar mais concluir a respeito desses vestimentas e do vestuário e dos alimentos. A terceira razão em que nós não devemos andar ansiosos é o que Jesus citou. Você não consegue acrescentar nem apenas sequer um côvado na sua estatura, no seu tamanho. Vamos lembrar aqui o que Jesus está querendo dizer com isso. O côvado era um método de medida e de espaço, mas ele também servia também para olhar o tempo, né? Nesse caso, nesse contexto, Jesus está dizendo do tempo e não do espaço, né? Não da largura, né? Da altura e nem da largura, mas Jesus está querendo chamar a atenção aqui para o tempo. Então, você nutrindo a ansiedade do seu coração, você não vai conseguir acrescentar no final da sua vida nem sequer 1 centímetro, nem 1 milímetro, porque essas preocupações não devem estar com você. Essas preocupações, você deve entregar essas preocupações para o Senhor, para Jesus, que é todo poderoso e é o pastor da sua alma, né? Hoje nós precisamos, tampouco muitos, nós também precisamos do pastoreio de Cristo para ter paz no nosso coração. Muitas pessoas não conseguem nem dormir por tanta ansiedade, depressão, doenças da alma, doenças do psique. Todos esses comportamentos você pode entregar e deixar que Cristo carregue isso por você. Afinal de contas, Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados, e Ele então se colocou no seu lugar, no meu lugar, morrendo pelos nossos pecados. A outra razão, a quarta razão para não andarmos ansiosos, Jesus falou assim: olha, os lírios dos campos, eu já citei lá atrás, os lírios dos campos se vestem divinamente. E se pensarmos em alimento, os pássaros também se alimentam de forma adequada, eles não passam fome. Jesus está dizendo que Ele está no controle e que Ele consegue dar e ver em você o que você necessita. Mas é necessário que você se coloque diante dele, é necessário que você sirva a Ele.
note bem, Jesus está dizendo que se nós tivermos dois deuses, a um nós vamos servir mal, a outro bem. A palavra servir no grego, ela está relacionada com a escravidão. Ou você é escravo, servo de Cristo, ou você serve a outro Deus, ou você é escravo de outro Deus. Então não há muita escolha, só tem aqui duas opções para ser realizada, né? Então você convida você a ser servo de Cristo, ser escravo de Cristo, servir a Cristo, pertencer a Ele. Aqui Jesus está dizendo para nós não acumularmos tesouros aqui na terra. Obviamente que Jesus está dizendo no seu contexto, porque na época de Jesus havia muitos tesouros, e Jesus está dizendo, olha, não acumule tesouros. Ele não está dizendo para você não acumular tesouro, mas em função de vários tesouros, em função de uma vida muito vasta, Jesus está chamando muita atenção, porque essas coisas podem nos distrair e chamar a nossa atenção e tirar você da comunhão do Senhor. Então os tesouros da terra, eles têm existem alguns problemas com esse tesouro que nós acumulamos aqui na terra. Jesus apresenta alguns problemas. Quais os problemas? Ferrugem, traça, confisco do governo, né? Alguns aqui lembram no confisco que nós tivemos há muitos anos atrás no governo Collor. Então muitas pessoas ficaram desesperadas, porque os tesouros que nós estamos acumulando aqui, eles são perecíveis, mas o tesouro que nós vamos acumular e que você deve acumular no céu é algo permanente e eterno, que nem a traça, nem a ferrugem consome. É isso que Jesus está dizendo. Então uma das razões, a quarta razão é esta. A quinta razão de não andarmos ansiosos é que tudo aquilo Jesus cita aqui, vamos dizer, 3 exemplos em que os gentios desejam. Quais os 3 exemplos? Comida, bebida e roupa. Tem pessoas que realmente só pensam em comida, bebida e roupa, né? A melhor roupa, a melhor bebida, a melhor diversão. Mas Jesus ele faz um contraste dessas pessoas que vivem nesse lema. Bebida, comida e roupa. São o que os gentios, o pensamento, a mentalidade dos gentios. Mas aqui em contraste com o reino dos céus, Jesus está dizendo que o reino dele não consiste em bebidas, não consiste em algo perecível, mas Jesus está dizendo que o reino dele consiste em coisas eternas. No sexta razão em que Jesus apresenta pela qual nós não podemos ficar ansiosos. Deus tem o conhecimento perfeito de suas necessidades, e toda a Escritura, meus queridos, ensinam a bondade, a fidelidade, a misericórdia, a justiça de Deus. Então Deus sabe da sua necessidade. Então essa é a sexta razão. Ele sabe da sua necessidade. A sétima razão pelo qual você não há necessidade de tanta ansiedade é que Jesus apresenta que Jesus está dizendo isso para quem? Para os seus discípulos, para quem trabalha para Ele. Você que trabalha para Ele, você que é missionário, você que é pastor, você que tem trabalhado, que não é pastor nem missionário, mas tem trabalhado em função de Deus, da graça dele, de espalhar a graça dele, a bondade dele, a palavra dele e viver a ele, ele está dizendo que isso está garantido para nós, o básico está garantido para nós. E muito mais do que isso, ele visa o espiritual, porque a nossa vida não consiste em comida, bebida, em tesouros, em riquezas, mas a alma do ser humano, o ser humano ele necessita de algo muito mais precioso ainda. E o ser humano é algo muito mais precioso do que pássaros, do que plantas, do que algo material. É isso que Jesus está querendo ensinar para os seus seguidores ali no Sermão do Monte, onde o Sermão do Monte é o início do ministério de Jesus, onde Jesus atribui ali e ensina várias coisas aos seus seguidores e aos seus discípulos. E a oitava e última razão em que Jesus está dizendo é que é inútil toda essa ansiedade, é inútil todo esse caminho que às vezes nós procuramos. Nós tentamos fazer o nosso próprio caminho às vezes, mas é inútil esse tipo de ansiedade, porque não vai ajudar e não vai acrescentar em nada, nem um côvado, como o próprio Jesus diz. O grande Martinho Lutero uma vez disse que Deus, o Deus de um homem,
O Deus de um homem é aquilo que ele ama. O Deus de um homem é aquilo que ele ama. Eu estou falando com você, meu amigo, minha amiga, minha irmã, você que está me vendo nessa vez ou me verá daqui a alguns anos, alguns dias. Você precisa entender e colocar diante de Deus toda a sua ansiedade, porque Deus, ele tem cuidado de nós e ele cuidará de você. Eu tenho certeza que no momento mais de desespero agora na sua vida, da sua família, ou o que está acontecendo no nosso país ou no mundo, com certeza Deus, ele tem cuidado de nós. Deus é algo precioso. Por isso ele cita alguns elementos que ele mesmo fez. Os pássaros, os lírios dos campos, todos estes têm sido alimentados. Por que não ele nos alimentará? Porque nós, os seres humanos, fomos feitos de forma especial. Primeiro Deus fez todas as coisas, depois ele fez o homem. Então é claro que o homem é a joia preciosa dos olhos de Deus. Você é a joia preciosa aos olhos de Deus. Então eu gostaria de chamar a sua atenção a respeito desse texto, que você possa meditar aí na sua casa, esse texto, buscar lá outra vez em Mateus 6, de 19 a 34, e tentar tirar lições aí preciosas desse texto. Eu quero que você fique com Deus. Eu gostaria de orar com você neste momento e agradecer a você por estar nos acompanhando. E eu quero dizer a você, para você continuar firme, porque Deus está com você. Deus está firme com você. Ele jamais vai desamparar o justo, porque assim Davi no seu exercício do seu ministério, Davi disse: eu nunca vi um justo mendigar um pão. Então, meu amigo, Deus é fiel, Deus será fiel, Deus é eterno, Deus é permanente e Deus nunca vai mudar. Então eu gostaria de orar com você. Feche seus olhos aí onde você esteja e nós vamos estar orando, abençoando a sua vida. Senhor Deus, nós te agradecemos pela bondade, pela tua fidelidade, e agradecemos o Senhor, porque o Senhor nos garante, através da sua bondade, da sua fidelidade, as coisas básicas para a nossa vida. E nós não precisamos de muita coisa para viver, porque o alimento, a roupa, as demais coisas, Deus tem nos nutrido e nos abençoado. E eu oro, Senhor, por muitas pessoas que agora, neste momento, estão passando por muitas dificuldades financeiras, emocionais, psicológicas. Eu oro por você que está no leito do hospital, está desanimado, com seu coração abatido, com seus familiares chorando de tristeza. E eu quero que o Senhor possa visitar a cada um, a cada coração nesse momento, e que o Senhor possa trazer a cura. Abençoa o nosso país, abençoa, Senhor, as igrejas do Brasil, aquelas que têm feito campanhas para matar a fome daqueles que estão necessitados. A nossa campanha de missões mundiais, que o Senhor muito abençoe e que os nossos missionários possam expandir cada vez mais no mundo. Que o Senhor assim nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Um abraço, que Deus abençoe.